O preço médio da gasolina aqui no Brasil chegou a bater essa semana de agosto, R$ 6. E hoje vamos entender por que a gasolina é tão cara aqui no Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, economia, política e muito mais. E como eu falei hoje, vamos falar de um assunto bem importante, mas primeiro de tudo, deixar um disclaimer aqui primeiramente que é um assunto que não possui viés político, é somente uma análise da situação do petróleo, da gasolina e por que ela está tão cara. Eu vou dissecar aqui os motivos, lembrando que correlação não implica causalidade, mas vou mostrar alguns motivos do porquê a gasolina pode estar tão cara, tá? E lembrando que essa é uma análise minha, tá? É uma análise minha, eu posso estar errado, deixem nos comentários se vocês discordarem ou não discordarem, porque aqui é uma comunidade e a gente tem uma discussão saudável, a gente cria uma discussão saudável. E precisamos entender que quando a gasolina sobe, tudo tende a subir, porque a maioria das coisas está ligada ao preço do petróleo. Então, tem uma correlação, querendo ou não, que quando o preço do petróleo sobe, as coisas tendem a subir. E vamos entender aqui por que tende a subir. E lembrando também que petróleo é igual a produção. O petróleo está muito ligado ao nível produtivo de determinado país, de determinada indústria, fábrica ou determinada economia. Hoje o petróleo basicamente move o mundo. Estados Unidos está aí para dizer isso, tá? Lembrando, se você está gostando do conteúdo, não esquece de dar like. Se você quer saber por que o petróleo está tão caro aqui no Brasil, não esquece de dar like também, que ajuda a fortalecer o canal, beleza? Vamos lá. Motivos para a gasolina ser tão cara aqui no Brasil. Primeiro de tudo, não podemos esquecer do Brasil, país dos impostos. Vamos ver aqui no site Impostômetro, combustíveis e lubrificantes automotivos. É a porcentagem média de tributação. Vamos lá. O álcool, 30%, diesel, 40%, gás de cozinha, 35%. Isso é atualizado, tá? É a gasolina que a gente está falando aqui. Em média, a gasolina possui 60% de impostos. Olha, eu vou deixar aqui o gráfico na tela, é muito alto. 60%. Aí aqui vamos dissecar. Como tem que diminuir? Principalmente o ICMS, que é o imposto, é o tributo estadual, que hoje está em mais ou menos em 30% do tributo estadual, que é o ICMS, 12% de impostos federais, 33% de lucro para a Petrobras, indiretamente o governo federal também pega esse lucro, né, para poder financiar, 16% do custo de etanol e 12%. A gente não sabe que a Petrobras, quando ela tem lucro do petróleo, ou quando vai para o governo, para onde vai, se ela está investindo na Petrobras, o que ela está fazendo com o dinheiro. Eu acredito que o impostômetro, para dar aquele 60% de tributo, ele pega o tributo estadual, tributo federal e a parte do lucro do governo, né? E junta, que o governo acaba virando imposto indiretamente. O segundo ponto, ainda sobre a parte do governo, que antes do governo do Lula e da Dilma, algumas pessoas acham favorável, só que não é para o livre mercado, você não pode ter manipulação de preço, congelar o preço de qualquer coisa, você tem que deixar o preço livre. Quanto mais livre for o mercado, melhor. E no governo do Lula e da Dilma, não apontando culpados, mas acaba que uma hora a conta chega. Eles tinham a gasolina e o diesel sob controle. Digamos assim, que a gasolina, como eu vou falar aqui mais pra frente, como a gasolina é dolarizada, o dólar subiu. Só que a gasolina, a Petrobras começa a vender a R$4, só que na verdade ela teria que vender a 6. Por causa do dólar que subiu, porque o dólar valorizou em comparação real. Então, pro preço da gasolina, teria que ser R$6. Só que o governo ali sustenta os R$4 porque fica caro para a população. Sustenta, só que não fica sustentável a longo prazo. Curto prazo, tudo bem. Mas a longo prazo, uma hora a dívida chega, a conta chega. Porque quem está bancando os outros R$2 que precisa ser repassado? Provavelmente o governo, com os impostos. Por isso que agora a conta chega. Primeiro de tudo, hoje está mais livre, tá? E ainda possui um controle de preço, que é quinzenal, mas tem que deixar o mercado livre. No final eu vou falar aqui o que ele deve fazer. E tem que diminuir os impostos, que é muito alto. No Brasil qualquer imposto é alto, não existe isso. Outro ponto, vamos ver aqui das altas da inflação que teve, não só no Brasil, que é a gasolina aqui no Brasil, até no ano de 2021, teve aqui, com alta de 51%. A gasolina já subiu 51%. Isso é muito alto. É como se fosse a inflação da gasolina, que deve subir ainda mais. Sabe por que aconteceu isso? Por causa da alta? Podemos relacionar o preço do dólar. O dólar subiu muito de um ano para cá, por causa da crise, o real desvalorizou, aquela questão toda. Então ele não subiu por causa da inflação, subiu mais por causa do dólar, que subiu também.
Então tem que ter essa correlação. Que aí, como eu falei, que o preço médio da gasolina passa a R$6 pela primeira vez em cidade de Paraná. Mas é porque o dólar subiu também. Sabe? Então, o que a gente tem que fazer para melhorar a situação? É aumentar a produtividade do Brasil, valorizar a moeda, para ver se a nossa moeda começa a se fortalecer em comparação ao dólar. Até falando aqui da expectativa de inflação nos Estados Unidos em relação à gasolina. Aqui, ó. A expectativa de aumento do preço, tem preço dos alimentos, que eu estou vendo aqui no Correio Brasiliense, que fala os preços dos alimentos, permaneceu em 7% em julho, e da gasolina recuou de 9%. Olha o preço da gasolina, tá alto também nos Estados Unidos. Se teve uma inflação, digamos assim, lá nos Estados Unidos tem uma inflação de 9% do preço da gasolina. E como é a gasolina, o petróleo é uma commodity, é comercializado em dólar. Então, se o dólar tem uma inflação de 9% no preço do petróleo, vai ser repassado para todo mundo. E vai ser repassado para a gente os 9% do preço da inflação lá nos Estados Unidos, mais a variação cambial. Por isso que subiu bastante. Isso é um dos motivos. E aí, pelo menos, ela recuou de 9% para 8%, mas no Brasil continua a mesma coisa. Entrando no outro ponto também, do ESG, que é das políticas sustentáveis do planeta. Só que as pessoas estão levando isso muito a sério e esquecem que o petróleo hoje ainda é necessário. Podemos ver aqui, ó, como o ESG tem que parar com o petróleo, que o petróleo faz mal para o meio ambiente e tal. Beleza, eu até concordo, tem que ter. Mas aí a gente vê aqui, ó, que o ESG causa a escassez do petróleo. Que olha aqui, óbvio que não é só correlacionado a isso, mas o preço do frete marítimo, olha como é que aumentou, absurdo. Beleza, teve a nível de produção, a pandemia, as pessoas pararam de comprar, então teve aquela questão da oferta e demanda que faz o preço aumentar. Mas tem que entender que os navios precisam de combustível. E combustível é petróleo, combustível é gasolina, então eles precisam do petróleo para se locomover. Não tem como fazer um navio hoje elétrico, então eles precisam gastar energia, que é o que? Gasolina. E se o ESG está impedindo as empresas de fazer petróleo, produzir petróleo, vender petróleo, o preço da gasolina vai aumentar também. A política ESG aumentando o preço do petróleo também, não que não seja favorável, só que eles estão pegando muito duro. A nossa economia mundial, ainda é a base do petróleo. A produção ainda é a base do petróleo, então tem que ir com calma. Como eu falei, teve o petróleo, alta do dólar, como é uma commodity, e além de ser commodity, tem que lembrar que o petróleo é escasso. O mundo ainda não está preparado para ter essa escassez do petróleo. O petróleo um dia vai acabar, isso todo mundo sabe, todo mundo viu. Só que a gente está se preparando. Só que o mundo está querendo que tenha essa mudança muito rápido. E não é assim. A gente tem que ir com calma. Não é de um dia para o outro. Tem que ir step by step, passo a passo. A pandemia afetou muito níveis de cadeia de produção. Imagina lá, você tem a refinaria, o mundo parou. O mundo literalmente parou. Você tem que desligar. Olha a trabalheira que tem que desligar, depois tem que ligar. E as outras indústrias, fábricas precisam de gasolina para ficar se reabastecendo e energia também produzindo. Teve que desligar. Aí diminuiu, tanto que teve até uma notícia que foi aqui, ó, no dia 20 de abril de 2020, o preço do petróleo, né, cru nos Estados Unidos fechou em menos 37. Isso aí, menos 37 dólares o barril, cerca de R$195 na época, no passado, despencando para abaixo de zero. Eu nunca pensei que eu ia ver o petróleo chegar abaixo de zero. Para mim, o limite é zero, né? A pessoa, ninguém fica comprando, o preço é zero. Mas não, ele deu um exemplo aqui legal da CNN, eu gostei. O preço negativo é o mesmo que o Starbucks pagar para os clientes se livrar do café. Basicamente, toma aí, eu não quero café, se livra desse café. A Starbucks está pagando para você pegar o café. Basicamente era isso, as pessoas estavam... Não tinha petróleo, não tinha mais aquele petróleo. E o petróleo, se não vendesse, não se livrasse daquele petróleo, ia estragar. Então, por isso que aconteceu isso, porque foi na pandemia. O nível de produção foi tão lá embaixo que eles precisavam se livrar do petróleo. Para você ver, agora estão precisando reabastecer, porque lá atrás o nível caiu. Aí hoje tem a questão da OPEP+, que está querendo que volte. Tem até uma ironia que o Biden pediu para a OPEP+, que é a OPEP, não são os países da Arábia Saudita, mas a Rússia, voltasse com o nível de petróleo para poder melhorar. E os Estados Unidos está com muito essa política ESG, de bem sustentável e tal, e agora pediu para o aumento de petróleo. Enfim, a hipocrisia, né? Aí, conclusão disso tudo, que tem impactos, além de sociais e econômicos, principalmente, porque a gente precisa ter um livre mercado. O governo não tem que se intrometer no preço do petróleo, tem que se intrometer em fortalecer a economia, a produtividade econômica, porque assim fortalece a nossa moeda, fortalece a economia e melhora. Além disso,
quem não lembra, não criticando os caminhoneiros, mas quem lembra da crise dos caminhoneiros de 2017 que teve, por causa do preço da gasolina, que estava muito alta. Mesma coisa, eu acho que se a gente tivesse rodovias pelo Brasil, ia desafogar essa questão da gasolina, da gente ser tão dependente, rodovias, de transporte, porque digamos que você tem que transportar alguma coisa, você tem a opção da rodovia. Ia diminuir, não ia ser tão cara, porque a gente precisa produzir, porque os caminhoneiros, as empresas precisam botar os caminhões para os caminhoneiros levarem os produtos, fazer as entregas. Agora, se tivesse rodovia, ia ser mais uma opção, ia baratear, ia diminuir esse impacto da gasolina, do preço alto da gasolina. Além disso, com isso percebemos alguns dos motivos do porquê a gasolina subiu muito e como podemos melhorar isso, que é o que? Deixando o livre mercado, abrindo mais empresas para que possam refinar o petróleo, o governo saiba melhorar a política cambial, o Banco Central, e abrir rodovias talvez seja uma opção para desafogar essa questão do Brasil só utilizar gasolinas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar os comentários aqui caso tenha alguma dúvida, se inscrever no canal, curtir e enviar para todo mundo que não entende por que a gasolina está tão cara. E é isso. Valeu, falou, até mais.